A gente já falou aqui no Mulheres 30 de Mais sobre metas, expectativas para ano novo. Você fez alguma meta para o seu ano novo? E é sobre isso que a gente conversa no vídeo de hoje, sobre as expectativas para um ano que se inicia. E a gente volta a falar aqui, eu volto a conversar com a psicanalista Gabriela Armon. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, querida. A gente já conversou com a Gabriela aqui sobre a mudança emocional da mulher aos 30 anos. Se você quiser assistir, clica no vídeo para você assistir essa entrevista com a Gabriela também. E hoje a gente conversa com ela sobre isso. Por que a nossa cabeça muda quando um ano se inicia? Porque a gente muda, né, Gabriela? A gente espera um ano novo. Eu acho que esse é o ponto, espera, né? É normal, toda vez que algo marca, né, um aniversário, são marcos simbólicos. A virada do ano, a gente tem essa expectativa de que algo bom vai acontecer, de que aquilo que é ruim vai mudar, de que o sofrimento vai acabar. Então, há uma expectativa muito depositada nessa mudança, né, nessa mudança de ano. Mas se a gente for analisar, nada muda se nós não mudarmos, né? O que é legal é que é feriado, a gente descansa, viaja, mas a real questão da mudança está dentro de nós e não fora, né? E acho que isso é muito importante a gente lembrar nesse início de ano e em todos os marcos, né? Todos os marcos simbólicos. Muita gente, né? Eu mesma, vou falar por mim, assim, coloca as metas ali de ano novo. Ah, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar. E a gente fica naquela expectativa, né? Naquela ânsia para que isso comece. Mas racionalmente, como você falou, é só mais um dia no calendário. Sim, sim. Então a gente tem que se preparar emocionalmente também para realizar essa mudança e não achar que é só uma virada ali no ano que vai fazer isso acontecer. Eu acho que a gente tem que parar para começar a pensar, né? A se analisar, fazer esse exercício de análise. Se eu quero uma mudança na minha vida, algo eu tenho que fazer para que isso aconteça. O que gera muita expectativa no começo, né, nessa passagem de começo, fim de ano, é que muitas vezes, aí eu vou falar um pouco da língua psicanalítica para vocês entenderem, a gente fica dividido entre o gozo, né, e o desejo. O gozo é uma expressão psicanalítica que é aquele prazer imediato, né, que pode ser um objeto, alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero muito um carro, Eu compro, aí acabou. Né, tá, consegui, daí. Então, vamos pensar nessa diferença, e o desejo é aquilo que nos move, né? Sempre, que não para. Que o desejo, ele não tá num objeto, não tá numa pessoa, não tá numa coisa, ele tá dentro de nós, que nos move. Aí eu sento pra fazer né, a minha listinha lá de expectativas que eu vou cumprir, de metas e tal. E aí eu quero ter aquele prazer quase que momentâneo, mesmo sem saber, inconsciente, tá, gente? E aí eu coloco, né? Por exemplo, alguém que quer ganhar mais dinheiro no ano. Ganhar mais dinheiro. Isso traz um prazer imediato maravilhoso. Não comer doce o ano inteiro. Nossa, já emagreci 3 quilos só de falar nisso. Cuidar mais de mim, fazer exercício todos os dias. São metas, não que sejam inalcançáveis, mas que depende do sujeito que está fazendo, tem uma dificuldade enorme colocada. São todas muito possíveis. Mas a gente está tendo um gozo naquele momento, né? Nossa, que delícia, olha... Vou comprar o carro que eu quero com o dinheiro, vou emagrecer, Passa uma semana e não se sustenta. E por quê? Aí gera muita frustração. E aí você falou de frustração. Nós vivemos aqui no Brasil, particularmente, um ano de 2018 bastante complicado na área da política, na área da economia. E a gente viu um discurso geral, assim, 2019 vai ser melhor. E a gente começou 2019, infelizmente, com uma tragédia em Minas Gerais, com o rompimento da barragem lá em Brumadinho, muitas pessoas morreram. Isso já pode trazer uma frustração para as pessoas. É algo que não depende, não é de responsabilidade de 99% aí dos brasileiros. Mas é uma expectativa que as pessoas tinham que 2019 ia ser um ano melhor e a gente já veio com um começo muito difícil, né? Sim, a gente chama isso de mal-estar. O mal-estar para a psicanálise é uma maneira de explicar, né, de dar um lugar para essa sensação, que provavelmente você sentiu também, é um desamparo tão grande, né, que a gente sente como é o homem contra o homem, né, isso que é mais assustador, né, a gente poderia cuidar da natureza e ao invés a gente faz com que a natureza nos destrua, então é tão sem nexo que gera muito mal-estar. E aí a gente tem que tentar separar, mais uma vez, aquilo que a gente pode controlar e o que a gente não pode. A catástrofe já aconteceu. O que a gente faz depois disso? A gente tira lições, né? Primeiro,
foi um erro recorrente, aconteceu de novo. Acho que o mais revoltante é tudo isso, né? Aconteceu de novo. Mas a gente pode tentar diminuir essa proporção para a nossa vida. Onde estão minhas repetições? O que eu estou repetindo com frequência que me faz sempre sofrer? Isso é tese para análise, tá, gente? Porque as pessoas trazem sempre a repetição. Olha, eu sempre faço a mesma coisa e sofro igual. Em grandes proporções, olha o que a gente tem vivido hoje no Brasil. Entender que aquilo que a gente não controla, né, a pré-ocupação de algo, ela só toma nosso tempo, nossa energia e paralisa. Então a gente não consegue andar porque a gente está pré-ocupado com algo que a gente nem sabe que vai acontecer. Então, no momento de estresse, de desespero, diante de alguma coisa, um sofrimento, pare e pensa o que eu consigo controlar. O que está ao meu alcance, o que não tiver, a gente tem que aprender a lidar e a resiliência entra, né, para a gente conseguir entender que aquilo que não está ao nosso controle, a gente, como a água, né, a gente tem que contornar e não enfrentar. E aí chega lá no fim do ano, dá pra gente fazer essa análise do que eu preciso melhorar, do que deu certo nesse ano, fica de lição pro próximo ano. Exatamente. Vai além de só metas, né? A gente não precisa só de meta, porque a gente precisa, às vezes, o ser humano quantificar para dizer se foi bom ou não. Né? Como se desse para colocar numa balança e tudo mais. Mas a gente trabalha muito mais na questão da caminhada do que no objetivo. Então, às vezes, nosso objetivo é conseguir aquele emprego. Mas, no fim, nem aquele emprego era bom. E a gente nem sabe. Se a gente só fica olhando para ele, a gente abre mão de tudo que está ao redor. A gente fecha os olhos para outras oportunidades, a gente fecha os olhos para outras propostas que viriam, porque a gente está destinado àquele. Então, uma meta que a gente só olha para a meta, só para o objetivo, faz com que a gente perca todo o resto que está em volta. Então, os objetivos no começo de ano são uma diretriz. Mais ou menos para onde eu tenho que ir. Mas se permita viver o meio disso, né? Se permita ver a caminhada até esse objetivo. E aí tira até o peso do ano novo, né? Sem dúvida. A gente pode pensar, né? Nós somos novos, nós mudamos o tempo todo. Então, se alguém tem que ser novo, somos nós. Não o ano, né? Porque, como você disse, 2019 tinha um monte de expectativa e aconteceu isso agora, no começo. Mas nós temos que mudar. Não é o ano que vai trazer uma novidade, somos nós, né? Fica de lição para todas nós, então. Gabriela, obrigada mais uma vez. Bem, um prazer estar aqui. Obrigada, até a próxima. Até. Você também, obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.